Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos iniciar nosso ensino remoto com os números complexos, né? Que no livro de vocês é o capítulo 5, na página 145, tá? Nós vamos iniciar hoje nossa aula falando da forma algébrica, mas nós também vamos ver posteriormente a forma geométrica de um número complexo. Depois nós vamos ver as operações com os números complexos e vamos finalizar esse capítulo vendo a forma trigonométrica, tá? Para iniciar nosso conteúdo, eu sugiro que vocês também acompanhem, além da videoaula, podem estar assistindo outras videoaulas na internet, quem tiver acesso, e quem não, pode estar observando o livro, né, folheando, enfim, acompanhando também pelo livro didático, porque eu vou fazer minhas aulas baseadas no livro didático de vocês. Então, eu vou começar o assunto lembrando a vocês das equações de segundo grau, tá? Desse tipo aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 4 igual a zero, tá? Como trata-se de uma equação do segundo grau incompleta, eu posso resolver isolando x, não é isso? Então, daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 4. O inverso do quadrado é a raiz quadrada, daqui eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Quando nós nos deparávamos com essa situação aqui, ó, de uma raiz de índice par, né, e radicando negativo, nós dizíamos o quê? Que esse tipo de raiz não tinha solução, né, e a solução dessa raiz era conjunto vazio. Daí surge um problema, né, problema esse que os matemáticos vão solucionar, né, criando esse novo conjunto, né, que é uma extensão do conjunto dos números reais, tá certo? Que é o conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos, tá certo? Que é denominado de C, ok? Ele é formado por números que podem ser representados por um par ordenado. E esse conjunto, né, com x e y, pertencente aos reais, tá certo? Então, no conjunto dos números complexos, um número complexo ele é formado por um par ordenado de valores, onde esses valores, né, pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Então, a gente tem, né, lembrando para vocês, nós temos o conjunto dos números naturais, não é isso? Que é o primeiro conjunto que a gente tem contato, o primeiro conjunto numérico que vocês têm contato. Logo depois a gente vê a extensão desse conjunto, né? Que é o conjunto dos números inteiros. Lembrando que nos naturais a gente tem o zero, que vai até o infinito, e os números positivos. Como extensão dos naturais, a gente tem os inteiros, que compõem todos esses valores aqui, mais os números negativos, né? São os números inteiros. Depois a gente tem a extensão dos números inteiros, que é o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles números que podem ser representados em forma de fração, tá certo? É uma extensão dos inteiros. A extensão dos racionais é o conjunto dos números reais, não é isso? Lembrando que os reais menos os racionais é igual aos irracionais, que são aqueles números que a gente não pode escrever em forma de fração, né? Que são como é que se diz? Os decimais com casas infinitas, né? São as raízes, tá certo? A gente tem como exemplo o pi, enfim. E agora vai surgir a extensão do conjunto dos números reais, que é justamente esse conjunto que nós vamos estudar agora e seus elementos, né? Que é o conjunto dos números complexos, tá certo? Então, o conjunto dos números complexos, ele tem todos esses conjuntos dentro dele. Então, todo número real é também um número complexo, tá certo, pessoal? Então, é esse conjunto que nós vamos estudar, seus elementos, tá? Por sua vez, a representação desses elementos de diversas formas, algébrica, né? Como eu falei, nós vamos estudar também a forma geométrica e a forma trigonométrica, além das operações, tá? Com os elementos desse conjunto. Então, nós vamos dar continuidade, tá certo? Vamos iniciar hoje falando da representação algébrica desses números complexos, certo? Então, como a gente viu agora anteriormente, né?
os elementos do conjunto dos números complexos, ele é representado através de um par ordenado, tá certo? E a forma algébrica é essa daqui, ó. Z é igual a x mais y, tá certo? Então, é desse jeito aqui que nós vamos representar os números complexos, na sua forma algébrica, tá? Z é igual a x mais y, onde x é um número pertencente ao conjunto dos reais e y também é um número pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Quem é i? Para a gente, i é a unidade imaginária. E a gente vai iniciar levando em consideração, tá? Que i ao quadrado vale menos 1, tá certo? Então, todo número complexo, na sua forma algébrica, vai ser representado dessa maneira aqui, ó. Z é igual a x mais y, x é um número pertencente aos reais, y também é um número pertencente aos reais, e quem é i? I é a unidade imaginária, tá certo? Esse i que aparece nos números complexos na sua forma algébrica é chamado de unidade imaginária. E nós vamos inicialmente levar em consideração, depois a gente vai provar por quê, tá? Mas inicialmente a gente vai levar em consideração que i ao quadrado é igual a menos 1. Vamos ver aqui alguns exemplos de números complexos, né? Na forma algébrica, que é a forma que a gente está trabalhando inicialmente. Então, um exemplo aqui de um número complexo, eu posso dizer que é 3 mais 2i, tá certo? Quem é a parte real desse número? A parte real desse número é 3. Quem é a parte imaginária desse número? A parte imaginária desse número é 2, tá? Um outro exemplo, Z2, raiz de 2 menos 5i. Quem é a parte real desse número? A parte real desse número é raiz de 2. E a parte imaginária desse número complexo é menos 5, tá? Então, quando o número vem representado na forma algébrica, ele tem sempre a parte real, né, que a gente chamou aqui de x, e a parte imaginária que nós chamamos de y, tá? Aí vocês podem me perguntar, e se eu tiver um número desse tipo aqui, ó, Z3 igual a 4i, tá certo? Quem é a parte real desse número? Bom, observem que ele não tem esse x, né? Então, se ele não tem esse x, a parte real dele é igual a 0, tá certo? A parte imaginária desse número é 4, e a gente diz que aqui a gente tem um número chamado de imaginário puro, tá certo? Toda vez que a parte real do número complexo for 0, esse número ele vai ser chamado de imaginário puro. E eu posso ter ainda um exemplo desse aqui, ó. Tá certo? Quem é a parte real desse número complexo? A parte real dele é menos 10. E quem é a parte imaginária desse número complexo? Como não vem aqui escrito, né, o y, estão vendo? Então, eu digo que a parte imaginária dele é igual a 0. Toda vez que eu tiver um número complexo com a parte imaginária igual a 0, eu digo que esse número ele é real, tá certo? Então, todo número real, ele é também complexo, mas nem todo número complexo é real, tá certo? É aquela relação que a gente já vê anteriormente quando a gente fala dos conjuntos numéricos, né? Por exemplo, menos 3 é natural e, por sua vez, ele é... mais 3 é natural e, por sua vez, ele é inteiro. No entanto, menos 3 é inteiro, mas não é natural, tá certo? Então, todo número real, ele é complexo, mas nem todo número complexo, ele é real, ok? Então, todo número real é também complexo. Todo número real é um número complexo em que a parte imaginária é igual a 0. Mas nem todo número imaginário é complexo, porque quando o número imaginário ele possui parte real e parte imaginária. E até então, a gente nunca ouviu falar nisso quando a gente tratava dos conjuntos numéricos, não é isso? Então, todo número real, ele é um número complexo em que a parte imaginária dele é 0, tá certo? Mas nem todo número complexo, ele é real, ok? Então, voltando para aqui, então, nós vimos aqui alguns exemplos de números complexos escritos, né, através da sua na sua representação, na sua forma algébrica, tá certo? Então, todo número complexo, ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária, tá certo?
mas nós podemos ter complexo em que a parte real seja zero, a gente só tem a parte imaginária, esses números são chamados de imaginários puros, e pode ter também um complexo sem a parte imaginária, só tem a parte real. E, como ele só tem a parte real, ele é também um número, ele é um número real, né? Um número complexo real, certo? Pronto. Bom, vamos agora Bom, então aqui a gente, digamos assim, vamos encerrar essa parte inicial e a gente retoma no próximo vídeo para falar dessas equações, né, em que a gente citou, essas equações aqui, em que a gente não tinha solução no conjunto dos números reais, não é isso? Vamos falar disso aí no próximo vídeo.